levando em conta aqui os nossos sorteios que nunca acontecem, mas a gente começa primeiro com as mulheres. Então, a gente vai fazer o debate em formato especial, Valéria. A gente coloca 4 minutos no começo e depois tempos de 3 minutos para cada um, tá bom? O seu tempo fica na tela. A pergunta do tema é: o cristão pode ser feminista? Como você se responde essa questão inicialmente? Bem, se eu vou trabalhar com um critério aqui, com um conceito aqui, que o feminismo é o movimento em prol dos direitos da mulher e da igualdade de gênero. Eu sei que há muitas expressões de feminismo. Tipos de feminismo, né? Há muitos tipos de feminismo. O meu feminismo, o feminismo que desde que eu me entendi, desde menina, quando eu me entendo mulher, né, do gênero feminino, quando eu me entendo dessa forma, e com toda a leitura bíblica que faço e que fiz ao longo da minha vida inteira, o meu feminismo é um movimento em prol dos direitos da mulher e da igualdade de gênero. Eu sou filha de uma professora da rede pública de ensino do estado do Rio de Janeiro, uma mulher que na década de 60 trabalhava, estudava para conseguir acessar condições melhores de vida. Então, o que a minha mãe, lá na década de 60, fazia, já era o mesmo feminismo que eu defendo. Uma luta pela emancipação feminina, de que ela não fosse simplesmente uma dona de casa, ainda que não haja nenhum demérito nisso, porque o meu feminismo, ele é tão inclusivo, né? Uma palavra que está na moda agora a gente falar inclusivo, que se a mulher deseja ser somente dona de casa, esse desejo dela deve ser respeitado. O meu feminismo é o feminismo que propõe essa liberdade de que a mulher viva conforme o que está estabelecido como importante para ela. E que haja igualdade, né, nas relações laborais, é óbvio. A gente não consegue mais admitir que as mulheres no Brasil que possuem o maior grau de escolarização em relação aos homens, não sou eu que estou dizendo, as pesquisas e dados mostram isso, que as mulheres são mais escolarizadas que os homens. Que as mulheres que acabam assumindo a responsabilidade de jornadas duplas e triplas tenham salários inferiores aos homens no mercado de trabalho. E digo isso com muita propriedade, porque eu sou uma trabalhadora. E como trabalhador, o meu testemunho é que sim, por muitas vezes... Na vida real, né? Na vida real, eu percebi a discrepância entre o que eu ganhava e o que colegas, homens, na mesma posição ganhavam. Então, pesa sobre as mulheres ainda dificuldades como a maternidade, quer dizer, que não é uma dificuldade, mas no mercado de trabalho vira uma dificuldade. A gente sabe de patrões que, se pudessem, dispensavam, se a lei não fosse rigorosa quanto a isso, dispensaria suas funcionárias grávidas. E isso tudo é uma conquista histórica de movimentos feministas, né? A gente ter direito à licença maternidade e uma estabilidade no trabalho. Isso tudo são conquistas, da mesma forma que esse ano é um ano de eleição, é uma conquista do movimento sufragista, que no Brasil a gente... O professor estava falando que vem do Nordeste, né? No Brasil a gente tem a história de Almerinda, de Sergipe, uma mulher negra que liderou o movimento sufragista no Brasil na década de 30 e teve o seu título de eleitor homologado em 1932. Uma história lindíssima para quem não conhece. Legal. Enfim, esse é o feminismo que eu defendo. Bom, pela chiadeira, você já viu que ela é carioca, entendeu? E temos hoje aqui uma carioca e um nordestino. Então vamos lá. Tassos, o cristão pode ser feminista e ela defende um feminismo cujo espectro defende mais o direito da mulher e a igualdade de gênero, sobretudo a questão laboral e tal. Na sua opinião, o cristão pode defender a bandeira do feminismo?
Para que nós possamos ter um diálogo construtivo, eu vou pedir à professora que repita a sua definição de feminismo e eu irei tentar trabalhar a partir desta definição, para que eu não tenha aqui que colocar outras definições que a senhora mesma aceitou, que há várias definições de feminismo, mas vamos trabalhar com a sua. A senhora podia só repetir a sua definição? Em prol dos direitos da mulher. Feminismo é... Um movimento em prol dos direitos da mulher e da igualdade de gênero. Bom, esse feminismo, a meu sentir, ele não existe mais. E não existe mais porque teóricos do feminismo nos anos 90 passaram a fazer uma transição para a ideologia de gênero. Em 1995, nós temos a 4ª Conferência Internacional das Mulheres da ONU, em Beijing, que diz que os países devem incentivar a ideologia de gênero, todos os países da ONU. Então, se hoje nós não sabemos mais o que é a mulher, se nós não podemos mais definir, é isso que os teóricos do feminismo com esta definição defendem, não há mais como dizer que há um movimento de defesa da fêmea, porque feminismo vem do francês, não é? Femme, que vem de sua vez do latim femin, que quer dizer fêmea. Então, se um homem disser, eu e você aqui dissermos que somos mulheres, por exemplo, esse movimento que aceita que mulher é aquele que se autodefine como mulher, passará a defender qualquer pessoa. E se defende todos, não defende ninguém. Intelectualmente falando, o feminismo morreu. A não ser que ele se coloque diante das atrocidades, né, contra a mulher da ideologia de gênero, que faz com que, por exemplo, nas competições femininas, mulheres não ganhem mais. Lia Thomas, por exemplo, que era um homem biologicamente falando, como se diz hoje em dia, disse que era mulher, se entendeu como mulher e foi competir nas competições de natação e nenhuma mulher ganhou mais. Teve um caso do MMA, não sei se a senhora sabe aquela luta, o MMA, em que um homem se disse mulher, foi competir e na primeira luta o seu oponente, que era uma mulher, teve traumatismo craniano. Então, esse movimento de defesa da mulher, a não ser que ele se coloque fortemente contra a ideologia de gênero, que não mais defende a mulher. Um outro problema muito sério do movimento feminista é que defende assassinato de mulheres ainda intrauterinas. Então, bebês intrauterinos, dos quais pelo menos 50% são mulheres, tem um movimento chamado feminista que tenta assassiná-los. Então, não é defesa da mulher. Pelo contrário, é uma opressão da mulher. Quem defende de fato a mulher é o cristianismo. Se nós formos ler a Medea de Eurípides, por exemplo, nós vemos que as condições da mulher naquela situação, na antiguidade, eram horríveis. Mas é o cristianismo, Jesus de Nazaré, que enaltece a condição da mulher. Notadamente na questão da mulher samaritana, em que ele se relaciona não apenas com a mulher, com alguém samaritano, mas com uma mulher. Então nós temos aí claramente uma distinção. Então por que a meu sentir, o cristão não pode ser feminista? Porque o feminismo, conforme nós vimos, ele oprime a mulher. Ele faz com que não haja mais esporte feminino. Ele faz com que competições de beleza não sejam mais ganhas por mulheres. São ganhas por homens que se dizem mulheres. Ele faz com que não se saiba mais qual é o objeto que se precisa defender. Quem é essa pessoa que precisa defender? Se qualquer um pode dizer que é ela. Neste sentido, o movimento morre. Nós não temos mais feminismo no Brasil ou no mundo, intelectualmente falando. Vivemos numa era que podemos até chamar de pós-feminista, porque o feminismo agora foi cooptado e destruído pela ideologia de gênero que é defendida inclusive pelas feministas. Valéria. Já posso replicar? Claro. Agora Olha, eu já até senti calor. Tempos de 3. Então vai ficar bom. Tempos de 3 minutos. Vamos lá. Vamos Valéria, lá. tá Primeiro, eu estava falando e vou me deter no meu conceito de feminismo. E a sua discussão levou para o transfeminismo, que eu acho que não é o tema desse debate, da mesma forma que a questão do aborto não é o tema desse debate. A senhora defende ou não o aborto? Não, essa não é a questão, eu acho que me deu os 3 minutos agora. O que eu quero dizer é que eu sou feminista, portanto, eu estou dizendo que o movimento que eu represento não acabou. Então, nada melhor do que eu, que sou feminista, para dizer que esse movimento não acabou. A realidade das mulheres brasileiras hoje, em sua grande maioria, e ontem e aí eu vou fazer um recorte na mulher negra,
né, que ontem celebramos o Dia da Mulher Negra afro-brasileira e latino-americana e caribenha, a realidade das mulheres, da grande maioria das mulheres brasileiras, é que nós somos a rima de família. As mulheres brasileiras precisam sair, trabalhar para sustentar os seus filhos. Essa é a realidade num país tão desigual, onde a grande maioria de mulheres precisa ainda dessa proteção que chamamos de feminismo, que é muita coisa, e isso eu concordo, para continuar saindo, trabalhando, às vezes deixando seus filhos trancados em casa, porque do lado de fora da porta delas há o risco do tráfico e da violência. E é muito curioso que são essas mulheres que estão aderindo à fé em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo tem sido para elas um grande esteio. Tem sido a salvação real, não somente de suas almas, mas da sua vida. Porque garantir que o filho dela esteja vivo é um milagre nessa realidade de violência que se impõe não nos nossos redutos de classe média, não nos espaços acadêmicos que frequentamos, não dentro dos nossos condomínios, mas nos becos, nas vielas, no Brasil muito profundo. Essas mulheres precisam de feminismo. Essas mulheres, ao exercerem o seu voto, elas sabem que isso é feminismo. Essas mulheres, ao disputarem vagas no mercado do trabalho, e se elas podem sair para trabalhar, e se elas podem viajar, até menos de um século atrás, a mulher brasileira precisava de uma autorização do pai ou do marido para fazer uma viagem. Então, essas conquistas que eu vou continuar envelopando como feminismo me dizem sim que é possível ser cristão e feminista. E Jesus Cristo. E aí eu gostei muito de que tenha trago o exemplo da mulher samaritana. Porque é preciso a gente falar mais sobre a mulher samaritana e numa perspectiva, não sei quanto tempo eu tenho. 4 segundos. 4 segundos. Numa Tipo perspectiva muito de... Eu vou deixar a mulher samaritana para o próximo bloco, então. Que eu acho que a mulher samaritana precisa aí que a gente aprofunde um pouquinho mais o debate sobre ela. Vamos para cima, vamos lá. Tasso, está com você 3 minutos. Só queria deixar bastante claro que eu respeito o sentimento da professora Valéria sobre a ideia de que há a existência de um movimento, mas eu também preciso dizer, esse sentimento não é evidência de se há ou não movimento. O que nós temos de buscar são os fatos, não o que nós sentimos. Os fatos importam mais do que os nossos sentimentos. E o fato que eu estou dizendo é que, a não ser que a senhora deixe bastante claro que a senhora é radicalmente contra a ideologia de gênero, essa pessoa que a senhora defende não é claramente a fêmea que dá origem ao nome feminismo. É qualquer pessoa. Se eu disser para a senhora que a partir de hoje eu sou uma mulher, ou até o final do programa eu sou uma mulher, se o pastor César disser a mesma coisa, a senhora vai ter que defender os nossos direitos pela definição de feminismo que a senhora deu. Então isso é muito importante para a continuação e construção do próprio conceito que a senhora trouxe. Dizer que defende as mulheres exige que nós definamos o que é uma mulher. Porque hoje em dia, os próprios teóricos do feminismo, na década de 90, principalmente, reitero, por terem levado a questão para o âmbito mundial da ONU, na 4ª Conferência Internacional das Mulheres, em Beijing, disseram que essa ideologia de gênero deve ser propagada para todo mundo com apoio das feministas. Então, se nós não temos mais claramente quem é mulher, quem é essa pessoa que se defende? Pode ser qualquer pessoa. Então, morreu o movimento de defesa da fêmea, de defesa da mulher. Não há mais feminismo. E o aborto também, eu vou reiterar esse ponto, porque nós temos que passar, a não ser que a senhora diga que faz um trabalho radical contra o aborto, que é claramente incompatível com o cristianismo, eu não tenho como aceitar que esse movimento existe. Porque é um movimento que se diz de defesa da mulher que assassina mulheres intrauterinas. Mais de 50% das mulheres, dos bebês intrauterinos, são mulheres que são defendidas pelo feminismo, que podem ser mortas. Matar um bebê ultrauterino pela defesa do feminismo diz respeito ao direito da mãe. Como é que a mãe pode ter um direito sobre a vida ou não vida de outra pessoa? Como é que eu posso dizer que isso é cristão? Então, é muito importante que nós estabeleçamos bem claramente aqui se esse movimento feminista que a senhora bem defendeu defende ou não a ideologia de gênero, porque se defender a ideologia de gênero, essa pessoa que é defendida pelo feminismo não mais existe claramente. Então defende qualquer pessoa. E também é muito importante que diga se esse movimento assassina ou não
bebês, meninas intrauterinas. Porque se assim defender, o que nós estamos falando aqui é de um movimento que se diz de defesa da fêmea, que não sabe nem o que é fêmea e ainda mais mata aquelas mulheres cromossomos XX intrauterinos, dizendo que é um direito da mãe assassinar outra pessoa. Então é muito importante que fique bastante claro esse conceito para que possamos dar continuidade à construção argumentativa conceitual do nosso bate-papo. Valéria, tá contigo. 3 minutos, né? Agora. Então, eu tenho quase certeza que a maior parte do público que nos ouve agora é de mulheres. A gente sabe disso, né, pastor César? Que a maior parte do público que nos ouve agora é de mulheres. E eu falei que eu queria retomar sobre a mulher samaritana. Usando a nomenclatura que me cabe, que é o feminismo, né? Esse conjunto de ideias de igualdade da mulher, da promoção de direitos, eu vou voltar a Jesus Cristo. Vou voltar a Jesus Cristo ali na beira do poço, quando ele encontra aquela mulher tirando água. E Jesus Cristo, que não podia falar com ela, fala com aquela mulher. Ele ignora o fato dela ser uma samaritana. E ele dialoga com ela, o que era expressamente proibido na lei judaica. Mais do que falar com ela, ele pede água. Bem, ele não tinha os utensílios. Os discípulos tinham ido até a cidade para buscar alimentos, não é isso? Ele não tinha os utensílios. E a mulher também se choca, ela leva um susto. Mas aonde é que o senhor vai beber água? Porque tocar no objeto daquela mulher tornava um judeu impuro. Jesus Cristo transgride ali a segunda regra, porque ele toca no objeto. Ele diz que ele pode beber água da cuia dela. Ele diz que ele pode beber água da cuia dela. E aí esse texto, de fato, me emociona, porque ele segue ainda e começam ali um diálogo, né? Esse diálogo que começa com ele pedindo água, ele vai avançando a ponto de perguntar para ela, cadê o marido dela? Né? E aí ela fala que ela não tem marido, que ela já teve alguns maridos e Jesus fala, e o que tens agora não é teu. Olha só, é curioso o que a igreja ensina pra gente, porque fizeram a gente entender que a mulher samaritana sempre foi uma mulher envolvida em erro, em pecado. Promíscua. E não é isso, porque aqueles maridos não haviam repudiado aquela mulher. Eu tenho para mim que aquela mulher era incrível. Ela era uma mulher incrível, porque os homens não conseguiram repudiá-la. Mais do que isso, aí a gente tem para mim o que é fenomenal nesse texto. Jesus Cristo se declara pela primeira vez dizendo que ele é o Filho de Deus. Ele se declara. Jesus Cristo põe a mulher numa posição muito especial. E esse é o feminismo que eu estou defendendo. De que, assim como Jesus, as mulheres precisam ocupar uma posição muito especial. E foram as mulheres que acompanharam Jesus, eu não sei, eu tenho agora 0 minutos. E aí eu vou fechar só dizendo, posso fechar só mais uma coisinha? Bem rápido. Fica à vontade. Bem rapidinho mesmo, que é, no Brasil nós temos 104 milhões de mulheres. 104 milhões de mulheres. E uma pesquisa realizada por um observatório aponta que cerca de 3 milhões de pessoas no Brasil, aproximadamente 2% da população, se consideram pessoas transgêneros ou não binárias. Logo, a minha briga, professor, está aqui, em 104 milhões de mulheres. Esse é o número que me importa. Ok, Tassos. A história da mulher samaritana é muito bela. De fato, Jesus, ela emancipa a mulher. Isso prova duas coisas. Que quem emancipa a mulher é o cristianismo. E a segunda prova é que foi o homem que emancipou os direitos das mulheres. Jesus é um homem. E também isso ocorre até mesmo na questão do sufrágio, que a professora alegou. Celina Guimarães teve a lei votada, foi 25 de outubro, foi? De 1927. Celina Guimarães teve a lei aprovada e logo após pôde votar. Foi um homem que fez isso. E, aliás, não era uma vontade muito grande das mulheres, e eu digo isso pelo fato, já que 1 ano depois da aprovação da lei do sufrágio, independentemente do sexo, apenas 10% das mulheres se alistaram.
Isso é um fato. Então, todos nós estamos de acordo aqui que o cristianismo enaltece a mulher e que o homem é responsável pela emancipação dos direitos das mulheres. Mas eu preciso saber, professora, a sua postura, a sua definição de feminismo é real, é importante, mas eu preciso saber, para saber se essa definição é compatível ou não com o cristianismo, porque o feminismo defende o aborto. Então, deixa eu lhe perguntar, a senhora defende o aborto ou não? Já posso responder? Não, ele tem mais 2 minutos e 50. Não, eu queria saber. Sua ideia, depois, eu preciso saber, a senhora defende ou não o aborto? Isso é importante, porque se a senhora disser, eu defendo o aborto, eu vou dizer 50% pelo menos dos bebês intrauterinos que o feminismo está defendendo, cujo assassinato o feminismo está defendendo, são mulheres. Como é que pode chamar feminismo? Se a senhora defende a ideologia de gênero, eu tenho que deixar claro. Se defende a ideologia de gênero, a pessoa defendida não mais existe, porque pode ser qualquer pessoa, pode ser o homem. O macho vai ser defendida pelo feminismo. Então, feminismo pressupõe, não é o que eu sinto, o que eu quero, o que eu gostaria que fosse. O que pressupõe uma etimologia que está no seio da palavra. O nome é fêmea, que vem de femine, que é fêmea. Então, se nós não sabemos mais o que é uma mulher, se o feminismo não mais deixa claro que a ideologia de gênero acaba com a mulher, acabando com seus concursos de beleza, seus esportes femininos, suas posições, já que um homem pode ocupar, sob o guarda-chuva de defesa da mulher, qualquer espaço que seria da mulher, esse movimento é contra a mulher, não é a favor. Então nós temos que deixar bastante claro esses 2 pilares para que possamos ir adiante na argumentação. Do contrário, o que nós temos aqui é um movimento, conforme eu disse, que é opressor, escravizador da mulher. Quem liberta é o cristianismo, foi o que a senhora provou com a história de Jesus, da mulher samaritana. O feminismo não. O feminismo trata a mulher como se fosse uma comunidade de insetos, tenta submetê-las. Então, ou nós sabemos o que é a mulher, se eu não ataco a ideologia de gênero, ou a questão do aborto, então nós temos sérios problemas em entender como esse modo de ver, esse sistema de pensamento é ou não compatível com o cristianismo. Ok. Valéria. Eu vou continuar reforçando que o tema desse debate é feminismo, não aborto. E o aborto faz parte do feminismo. Vou continuar aqui com a minha linha de pensamento. O senhor disse que toda vez que a mulher chega em algum ponto, há um homem que promoveu isso, né? Não disse isso. Eu não disse isso. Então, toda vez, ajuda. não. Não, o que eu disse para a senhora é que com o exemplo que a senhora deu da mulher samaritana... Precisou de Jesus... Não foi o que a senhora falou? Sim, porque eu estava dando Jesus esse exemplo. Não é homem? Sim. Jesus é homem mas ou aí mulher? Eu vou dar outros exemplos aqui, eu vou voltar até o pré-cristianismo, eu vou voltar ao pré-cristianismo, mas que as nossas ouvintes devem ler isso sempre nas suas revistas de escola dominical e nas suas sociedades femininas e nas suas revistas de união feminina, né? Falando aqui das batistas Mulheres Cristãs em Ação. Eu tenho exemplos da autonomia feminina desde as parteiras que salvaram Moisés e que fizeram isso por conta própria. Elas determinaram que Moisés precisava viver. Elas transgrediram. O primeiro caso de desobediência civil que a gente vê registrado biblicamente. Por isso, aproveito e digo que muitas vezes eu defendo a desobediência civil e tenho no exemplo de Sifrá e Puá elementos bíblicos para fazer isso. Uma outra história que eu gosto muito, é das filhas de Zelofeade, né? Que está lá em Números 27, de 1 a 7. E que é uma história belíssima do direito à terra. Que é uma mudança na lei, inclusive. Que é uma mudança na lei. Elas entenderam que não era justo que não herdassem a terra de seus pais. Elas entenderam. Nenhum homem soprou no ouvido delas, e aí elas entenderam que não era justo. Elas buscam, então, né, os sacerdotes buscam ali, que leva a questão para Deus, e é homologada uma nova lei divina, dando àquelas mulheres o direito à terra do seu pai. É uma questão de justiça. O meu feminismo fala de justiça. Eu tenho outro exemplo que eu adoro, por exemplo, da juíza Débora. Uma juíza. O que significa ali uma igualdade, uma prova dessa igualdade que o meu movimento, que eu, enquanto feminista, defendo. Eu tenho um outro exemplo que me toca profundamente,
que é o exemplo de Rispa. Que história, ao mesmo tempo comovente, triste, porque é a realidade de muitas mães no Brasil hoje, que elas precisam interceder, e ela foi interceder a Davi para ter o direito de enterrar os seus filhos. Quantas mães no Brasil hoje não possuem o direito de enterrar os seus filhos? O meu feminismo, o feminismo que eu defendo, que é múltiplo, garante a essas mulheres o direito de enterrar os seus filhos. Bom, eu comecei esse bloco com a Valéria, eu vou terminar com você, Tassos, e aí a gente vai para o intervalo. Realmente é importante deixar bastante claro que esses exemplos que a senhora leu aí das escrituras são belíssimos, são de mulheres importantíssimas, e eu sou a favor de que as mulheres tenham o mesmo valor dos homens. O que eu estou dizendo para a senhora é que isso é a conquista do cristianismo. Essas parteiras aí não eram abortistas não, viu? Era o contrário, o assassinato de bebês, tá? Então, todo esse pessoal que a senhora falou aí não era abortista, nem era LGBTista, nem era a favor da identidade de gênero. Então, eu preciso saber se o seu movimento está dentro desses exemplos que a senhora citou ou é oposição a eles. E o que vai definir isso é se a senhora deixar bastante claro. Por que não diz claramente? A senhora é ou não a favor do aborto? Pode responder sim ou não. Posso dizer claramente que eu sou contra o PL que criminaliza as mulheres vítimas mais do que o estuprador. O que eu vou defender é o que a legislação brasileira defende. Então, a senhora é a favor do aborto? Eu sou a favor do que a legislação brasileira defende, que é uma lei estabelecida em 1920. Então é um movimento legalista. Se nós estivéssemos na Alemanha, por exemplo, a senhora seria a favor do nazismo, por exemplo, que tinha base legal. Porque eu não vou admitir que as mulheres sejam criminalizadas mais do que seus violentadores. Só no meu tempo aqui. E só para fechar, eu fiquei muito feliz que as mulheres evangélicas, em sua maioria, se posicionaram contra a PL. Mas você chamou. Mas eu não quero saber. Você convidou. Você me permitiu falar, eu falei. Pode falar. Agora o que eu quero dizer é o seguinte. Porque a senhora respondeu o seguinte: eu sou a favor do legalismo. O legalismo é perigoso. Eu não falei que eu sou a favor do legalismo. Não é o que a lei diz? A senhora... Eu vou ouvi-lo. Para o próximo bloco eu falar. É a favor ou não do que a lei diz? Eu sou a favor da lei que estabelece o aborto legal em casos de má violência fetal, risco de morte para a mãe e violência sexual. Então, um aborto como direito da mulher, a senhora não é a favor? O aborto não é direito da mulher? Ele é um direito nos casos que já são... Nesses casos, unicamente. Que são estabelecidos. Que já estão na lei. Então, o cristianismo, com base no que nós vemos, no que a senhora estabeleceu aí, é um cristianismo que, de fato, enaltece a mulher, é contra o aborto, é a favor da vida do bebê intrauterino, que não tem nada a ver com a situação da mãe. A defender que, mesmo no caso da lei, as crianças possam ser assassinadas no ventre, porque a lei diz, é fazer de sua base moral um elemento da legalidade e não das escrituras bíblicas. Por isso, mais uma vez, fica bastante claro para mim que a visão de mundo feminista, que é abortista e que é a favor da identidade ou ideologia de gênero, que faz com que não se saiba mais o que é uma mulher, é absolutamente incompatível com o sistema de pensamento do cristianismo. Bom, eu vou para o intervalo e aí na volta do intervalo a gente segue com 3 minutos de cada lado. Olha, pastor, com todo respeito mesmo, eu não me importo muito com o que o senhor pensa sobre ideologia de gênero e nem acho que o meu pensamento sobre ideologia de gênero é relevante. Eu me importo com 104 milhões de mulheres brasileiras, de como elas pensam os seus direitos. E a ampla maioria dessas mulheres, que são mulheres, é a favor dos direitos que foram conquistados pelo feminismo. Então, é o direito a trabalhar, como eu falei aqui, é o direito a votar, como eu falei aqui, é o direito à igualdade salarial, não é, irmã? Ninguém quer ganhar menos exercendo a mesma função. É o direito de ser mãe, é o direito à saúde. Esses são os direitos. Sabia, e aí eu vou trazer aqui um exemplo dentro do tempo que eu tenho, que me é muito caro e que a luta feminista tem encampado agora. Mulheres negras, como eu, uma pesquisa realizada pela Fiocruz provou que mulheres negras parturientes recebem menos anestesia na hora do parto,
Porque há no imaginário que mulheres negras são fortes o suficiente, lapidadas para o trabalho, lapidadas para, enfim, para força, e elas recebem menos anestesia que mulheres brancas durante o parto. É com essas mulheres que o meu feminismo se importa, é com essas mulheres que o meu feminismo, agregado à fé em Jesus Cristo, se importa. Porque é inadmissível que mulheres negras recebam menos anestesia na hora do parto, que é o momento mais sublime. Eu sou mãe de 2. É o momento mais sublime que uma mulher pode ter, é quando ela vê essa vida explodindo de dentro dela. E elas recebem menos anestesia. Então, o meu feminismo está numa luta ferrenha para que mulheres negras recebam não a mesma quantidade de anestesia, recebam a quantidade de anestesia necessária para minimizar o sofrimento que passam. Outras coisas, mulheres brancas e negras costumam ser vítimas de um outro tipo de violência obstétrica, que eu dei o exemplo da anestesia, que é muito tocante para mulheres negras, mas mulheres costumam ser vítimas de violência obstétrica e muitas irmãs que me escutam já devem ter passado por isso. Eu tenho quase certeza. Tá gritando por quê? Na hora de fazer não gritou. Tá dizendo, tá reclamando de dor por quê? Entende por que o meu feminismo é necessário? 104 milhões de mulheres passam por isso. É com elas que eu estou me importando. Dr. Tassos. Eu acho que tem que ser notificada a Associação de Anestesiologia, né? Associação Nacional de Anestesiologia, por procedimento racista, se esse for o caso. Se houver essa pesquisa, que eu desconheço, né? Estou dizendo que não existe, mas se houver uma instituição que esteja ministrando medicação diferentemente em razão da cor, ela é racista, o que não ocorre em razão do gênero, né? Você sabe, porque mesmo que uma pessoa que é homem se diga mulher vá para o hospital, ele tem que ser tratado como homem, senão ele está correndo sério risco de morrer, é diferente, não é? Mas se há de fato esta situação, vamos notificar para ver o que está acontecendo. Isso é um horror. E a senhora começou dizendo que não se importa muito com o meu pensamento sobre a questão da ideologia de gênero, nem com o seu próprio pensamento. E nisso eu concordo com a senhora. Os nossos pensamentos são irrelevantes. O que é relevante são os fatos. Porque as mulheres, sejam elas inclusive negras ou de qualquer outra cor, nós somos um povo mestiço. A nossa mestiçagem é um tratado de paz, atenção racial. Nós temos no Brasil pessoas de todas as cores, e essa é a nossa grande beleza. Mulatos, mamelucos, cafusos, né? Essa é a nossa grande beleza. O negro é muito enaltecido, o mestiço, tudo aqui. Tanto assim que na Igreja Católica, por exemplo, você tem uma representação, várias representações de Maria, né? Que não era negra, mas tem várias representações de Maria, e coube ao Brasil escolher uma negra para ser a padroeira nacional, que é Maria Aparecida, de uma forma clara, que não há um racismo assim tão estrutural como alguns dizem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é o que nós pensamos, é o que é. E, de fato, professora, se não houver no feminismo um posicionamento claro contra o aborto, matarão mulheres negras. Matarão mulheres negras, bebês intrauterinos negros. Se não houver um posicionamento claro, uma luta clara do feminismo contra a ideologia de gênero, que faz com que a gente não saiba mais quem são essas mulheres que a senhora está dizendo que têm de ser defendidas, o movimento está morto, porque não tem mais a pessoa a ser defendida. Se qualquer pessoa pode ser mulher, como é que você vai saber quem é que vai ser defendido? Se qualquer um pode ser. O que está acontecendo é o contrário, as mulheres estão sendo atacadas por esse movimento. Eu já disse aqui, posições que eram para ser feitas por mulheres são ocupadas por homens. Concursos de beleza são homens que estão ganhando. Competições femininas estão acabando, tanto que tem alguns países que já estão vendo isso aí, que as competições femininas não têm mais a menor possibilidade, aceitando a ideologia de gênero, que já não estão mais permitindo que homens, como se diz hoje em dia, né, que é um pleonasmo, mas homens biológicos compitam. Por quê? Porque na competição, as mulheres que têm que ter o seu espaço defendido são absolutamente aniquiladas, não conseguem competir com a força física de um homem. Então, nós temos que ter um movimento, sim, contra o movimento da ideologia de gênero, que ela é contrária ao feminismo. A Espanha está tendo ciência disso e está tentando ter uma reestruturação da defesa das mulheres. Sou a favor da defesa das mulheres. O que eu estou dizendo é que o feminismo as escraviza, não as defende. Meu tempo? Pode ser. Bem, se há defesa dos direitos das mulheres, o que eu quero deixar bem claro é que o movimento feminista foi fundamental
para garantir esses movimentos. Nós não teríamos essas conquistas se dependêssemos única e exclusivamente dos homens. Da mesma forma, quando eu digo que as mulheres negras recebem menos anestesia no parto, já há um corte aí muito claro. Até onde eu sei, somente mulheres engravidam e vão dar à luz, né? Então, isso não é uma possibilidade, a não ser que a pessoa tenha um útero, ela vai lá, ela engravida e ela dá à luz, e essa mulher que dá à luz, que é a maioria das comunidades que a gente está falando aqui, de mulheres que não conseguem acessar sistemas de saúde pagos, né? E até em sistemas de saúde pagos, essa pesquisa da Fiocruz revelou que a dosagem é menor do que... essa dosagem se mantém essa ideia de um corpo sempre feito para o trabalho, né? E a gente sabe que a nossa história repleta de miscigenação, de mamelucos, de cafusos, são histórias escoradas na violência que nós mulheres, sobretudo mulheres negras, sofremos desde a escravização. Nós fomos violentadas. Nós fomos violentadas pelo homem, pelo escravocrata. E há muitos registros históricos disso. Posso dar um outro exemplo daqui de São Paulo, belíssimo, que é a história de Luiz Gama, filho do dono da terra, com uma escrava, extremamente estudioso, privado de acessar as aulas na faculdade de Direito, assistir às aulas de uma janela do lado de fora e se tornou um brilhante defensor da causa negra, né, com seu diploma tardio reconhecido recentemente como advogado. Então, todas essas conquistas, inclusive dar um título póstumo a Luiz Gama, é uma conquista de movimentos feministas. E aí eu falei aqui do meu feminismo clássico, que obviamente se relaciona com o fato de eu ser uma mulher preta e sei o que passam as mulheres pretas. Eu sei o que passam as mulheres pretas porque eu estou dentro desse contingente. Se tenho privilégios, porque tive oportunidades por conta da minha formação, a sensibilidade que o cristianismo me traz, né, o reconhecimento do que Cristo quer que sejamos e de como a gente promove o reino dele, me faz sim saber do meu lugar de privilégio e reconhecer a dor e a angústia que muitas das nossas irmãs evangélicas estão passando, e eu vou me posicionar sempre contra qualquer forma de opressão. Qualquer coisa que oprima uma mulher, eu vou me posicionar de forma contrária. Tassos. Gostei muito da frase que a professora falou, fiquei quase que emocionado aqui, porque realmente mulheres são aquelas que potencialmente engravidam. É isso mesmo. O movimento tem que defender isso aí. Mulheres são as que engravidam. A senhora mantém isso aí. Não tem mulher que potencialmente não pode engravidar, né? Pode existir. Então, se o movimento defendesse isso, ainda poderia resistir em algum sentido, quando na realidade o movimento hoje não defende que mulheres são as que engravidam. Você vê todo momento as feministas no Congresso Nacional, em todos os lugares, dizendo que mulher é aquela que se autodefine como mulher, não a mulher é aquela que engravida. Tanto é assim que não querem mais nem chamar de mulher, querem chamar pessoas que engravidam, para dizer que homens podem também engravidar na perspectiva da ideologia de gênero que acaba com o feminismo. Então, como é que os fatos são? Quais são os fatos? Então é isso que nós temos que nos deter. Existe, infelizmente, um movimento perverso, inclusive de dizer que a miscigenação é fruto do estupro. Isso é falso. Basta que nós vejamos aqui as tantas famílias brasileiras que quase a sua totalidade tem pessoas de todas as cores de pele. Dizer isso é dizer que essas pessoas que são casadas com pessoas de outra cor são estupradores? É isso? Num país estruturalmente racista, não há miscigenação. Você pegar qualquer família, minha família tem gente de todas as cores. Imagino que a do pastor César também, mesmo a da senhora. Porque o Brasil é essa beleza da mestiçagem. E trazer uma justificativa para isso como do estupro é feroz. É gravíssimo. É chamar a sociedade brasileira de uma sociedade de estupradores. Pessoas são casadas com pessoas de outras cores. Nós tivemos aqui, já disse outro debate, negros das mais relevantes posições desde sempre. Nilo Peçanha foi presidente do Brasil em 1910.
quase 100 anos antes de Obama. Pelé é chamado Rei Pelé. Aí eu sempre digo, apesar de que a gente divide essa monarquia com Roberto Carlos, né? Que é um mestiço. Mas é chamado Rei Pelé. Patrão da literatura nacional é Machado de Assis, considerado negro. As Assembleias de Deus sempre tiveram mentores negros. A nossa miscigenação não tem nada a ver com estupro, até porque o estupro se dá no mesmo seio familiar, com pessoas que tendem a ser da mesma tonalidade na origem. O estupro normalmente se dá dessa forma. E dizer que estupro é a causa da mestiçagem, me desculpe, é de maneira bastante perigosa, se a senhora me permite essa palavra, chamar uma sociedade inteira de sociedade de estupradores. Todas as pessoas que eu conheço, e são muitas, que são casadas com pessoas de outra cor da pele, porque o Brasil é assim, nem de perto podem ser chamadas de estupradores. Valéria, está contigo. Bem, eu não vou fazer recorte histórico, eu não estou falando do tempo presente, eu estou falando do tempo passado, mas eu quero trazer uma questão aqui para essa mesa. É que todas as vezes que eu debati sobre o feminismo aparece junto o texto de submissão, né? Mulheres sejam submissas a vossos maridos, não é isso? A gente ouve muito isso. Eu sou a 5ª geração de uma família evangélica. A minha bisavó se converteu em 1888, no mesmo ano da abolição da escravatura. Exatamente, uma mulher negra do norte do estado do Rio de Janeiro, recebe a mensagem de um missionário e se converte. E o meu bisavô fica muito chateado, sabe, César? Ele fica muito bravo quando a minha avó se converte. E ele resolve tocaiar o missionário. Ele resolve fazer uma tocaia para o missionário, porque o missionário, então, estava ali quebrando uma tradição, que já era uma tradição familiar. E a grande questão é que Deus escreve certo por linhas tortas, como disse Santo Agostinho. E nessa tocaia o meu bisavô também se converte. E aí nasce a Igreja Batista que minha família organizou, né? Uma igreja doméstica. Mas o que eu quero dizer com isso, e por que eu vim para esse tema, para falar da submissão. E eu falando da minha família, porque esse tema sempre eu aprendi a ouvir sobre submissão. Mulheres sejam submissas aos vossos maridos. Mulheres sejam submissas aos vossos maridos. E eu já vi também muitos argumentos de que esse seria um ponto contrário e um ponto que parte do feminismo, do movimento feminista nos ataca por isso. E eu gosto muito, eu tenho muito... não sou teóloga, não sou uma estudiosa de teologia, eu só leio a Bíblia como crente, né? Até menos do que eu deveria e gostaria. Mas o fato é que eu tenho muito medo de versículos soltos. E acho que nós, mulheres, precisamos ficar atentas a isso. A não cair na falácia dos versículos soltos, descolados de seu contexto. Porque é necessário ler toda a beleza que está expressa no que Paulo fala quando ele fala da submissão feminina. Mulheres, amai os vossos maridos. Ou sejam submissas aos vossos maridos. Maridos, amem as suas esposas como Cristo se entregou por ela. Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, eu não tenho medo da submissão. Eu nunca vou ter medo da submissão. Da mesma forma, porque eu acredito que quando essa conta está equilibrada, a gente tem esse condicionante. É muito fácil a gente ter mútua submissão, que é o que Paulo fala no outro texto, né, de mútua submissão, porque ela é baseada em amor. Então, o meu desafio não é uma mulher ser submissa a seu companheiro. O meu desafio é um companheiro que ame a sua companheira como Cristo amou a igreja. Esse tem sido o meu desafio. Bom, eu tenho que fazer um corte agora, Tasso. Eu vou favorecê-la aqui, porque eu comecei com ela, eu vou ter que terminar com ela, porque eu tenho que terminar aqui e entregar a rádio para o próximo programa. Mas a gente continua pelas redes sociais, e aí no próximo bloco eu volto com a sua opinião, com a sua fala também nos 3 minutos, beleza? Então, vira aí, a gente continua somente pelo canal do YouTube, vai lá no César Cavalcante ou no FM Rádio Musical, seja qual for, Musical FM 105,7, o canal.
Dá um like aí, aquele like maroto para ajudar a gente no posicionamento aqui na plataforma do YouTube. E também siga o canal, né? Como fala, o like, e também se inscreva. Se inscreva no canal, não custa nada para você, mas faz bastante diferença aqui pra gente. Eu tenho que dar a fala ao Tassos e antes, e depois que a fala dele terminar, porque a fala dele, na verdade, vai concluir aquele bloco, eu queria trazer um ponto aqui antes da fala da Valéria. Mas vai lá, Tassos. Na colocação da professora sobre a mulher submissa, nós vamos dar a mão e vamos sair andando juntos. Uma colocação belíssima que a senhora fez, de fato, está na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3. Inclusive, professora, há um exemplo ali de uma mulher daquele modelo que é Sara. O texto se refere a Sara como um exemplo. E Sara era uma mulher de opinião própria. Uma mulher que se colocou, inclusive, né, de contrariamente a Abraão, naquela situação de enviar Agar e Ismael, e Deus disse que Sara estava correta. Então, a mulher, de fato, ela é uma pessoa de opinião, que deve falar na vida do marido. Quando o marido está errado, deve chegar e dizer, olha, o certo é isso. Isso aí eu concordo com a senhora, estou totalmente concordando com a senhora. Aliás, só para acrescentar o belíssimo argumento que a senhora trouxe, quando em Gênesis fala da auxiliadora, em hebraico é Ezer, você tem 16 aparições do verbo em hebraico, da palavra em hebraico no Antigo Testamento, 2 das quais se referem a Eva em relação a Adão, e 14 se refere à mesma palavra em hebraico, se refere a Deus em relação a Israel. Deus como suporte de Israel, auxiliador de Israel. Então, a posição da mulher no cristianismo é de uma importância central, nevrálgica, visceral, importância veemente. Mas, me permita dizer, a senhora pensa dessa forma graças à sua caminhada cristã, não à sua caminhada feminista. O cristianismo é que, de fato, está na base dessa apresentação belíssima que a senhora fez da submissão da mulher como um lugar de enaltecimento da mulher e não como lugar de opressão. Feminismo aí fora, professora, quando não está influenciado pela beleza libertadora do cristianismo, é um feminismo que oprime a mulher, dizendo que se ela for submissa, ela está no lugar errado. Mulher não tem liberdade para isso no feminismo. Então, deixando bastante claro que, em que pese a beleza impressionante das suas palavras, isso se deve ao cristianismo e não ao feminismo. Mas mesmo assim, é de uma beleza única e eu agradeço por essa sua colocação. Acabou? Bom, nós começamos esse debate, Valéria, e você falou assim, eu vou dar aqui meio que o espectro do feminismo que eu defendo, né? Com isso, automaticamente existem outros, né? O feminismo clássico, o feminismo não cristão, vou chamar assim, o feminismo fora da igreja, é um feminismo que basicamente odeia o cristianismo. Ou pelo menos persegue o cristianismo e acusa o cristão de ser abusivo, de ser machista, de ser não sei o que, tal, fundamentalista, não sei o que lá. Pelo menos é a minha impressão, eu estou de fora desses movimentos. Há uma diferença do movimento feminista dentro da igreja para o movimento lá fora, que fala mal da igreja, ou essa é só uma impressão minha mesmo? Vamos lá. A gente tem, como eu falei, diversos tipos de feminismo, como a gente tem diversos tipos de igreja. Me surpreende, outro dia eu ter me deparado com uma pessoa evangélica que não vê televisão. Porque, na lógica, né, da igreja que ela congrega, não pode ter televisão em casa. A sociedade, ela é extremamente múltipla. A gente vive numa sociedade plural. Nós somos plurais, né? Então, há diversas expressões e eu tenho inúmeros exemplos de representantes feministas que foram evangélicas. A gente fala muito de Luther King, né? Direitos humanos, nos Estados Unidos, uma história belíssima. E outro dia me coube a alegria e a graça de falar sobre Coretta King, uma feminista, uma esposa de pastor como eu, que inclusive é quem fomenta a militância de Luther King para além da questão racial. É quem faz Luther King se envolver na luta anti-guerra,
A história de Corita é belíssima. Então, eu acho que muitas vezes a gente está falando em alguns aspectos da mesma coisa, mas permitindo que as terminologias nos separem. Porque eu não posso desconsiderar de forma alguma quem foi Coretta King. E olha que coisa, essa palavra submissão é muito necessária que a gente a explique como auxiliadora. Porque Coretta, e porque eu quis lembrar de Coretta aqui, Coretta se casou com King na década de 50. E as sociedades, eu não tenho como dizer que a gente não vive sobre sociedades que foram construídas, arquitetadas e engendradas pelo pensamento masculino, que a mulher teve que batalhar pelo seu espaço, batalhar por tudo isso que eu falei, pelos seus direitos. Então, a Coretta, a compreensão de submissão sempre foi uma compreensão equivocada e muito ruim para nós mulheres. A ponto de muitos pastores hoje, quando chega uma mulher que se diz vítima de violência, esses pastores falam com essa irmã que ela deve orar e não procurar os caminhos legais para tratar o problema. E o que a gente tem? A gente tem um dos países do mundo que mais mata mulheres. Vocês viram o caso agora da filha de um deputado no Mato Grosso, morta pelo ex-marido, pagou R$4.000 pela vida dela. Pediu que o irmão dele desse facadas e simulasse um assalto. A gente vive num país que mata mulheres. Essa é a preocupação do meu feminismo. E, com certeza, essa também é a preocupação do meu cristianismo. O cristianismo compõe a minha identidade. Mas ele compõe a minha identidade com minhas outras identidades, né? Quantas vezes eu vim aqui nessa rádio e brincando com o pastor Ariovaldo, eu falo do meu Fluminense, e Ari, se estiver me ouvindo, eu preciso dizer, Fluminense ganhou do Palmeiras essa semana. Isso era importantíssimo de eu registrar para todos os ouvintes, porque mulher também pode gostar de futebol. Mas sabia que esse era um espaço que, culturalmente, a gente não podia acessar. Há quanto tempo a gente tem mulheres locutando futebol? Isso é muito... Então, entende que não há contradição. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, César, mas não há contradição. Eu acho que muitas vezes a gente está falando da mesma coisa, mas permitindo que as terminologias nos separem. Tassos. Neste ponto, a senhora está muito melhor do que a minha pessoa. É Fluminense e Palmeiras. O time que eu torço é o Centenário Pauferrense. Opa! Lá do interior do Nordeste. Nunca jogou em campo de grama, sempre com futebol de poeira. Eu sou a melhor da América, desculpa. Bom, no nosso caso lá, a gente disputa a 4ª divisão do Sertão. E você está lá firme e forte. Do Sertão. Lá a estratégia é a seguinte, professora. Quando vem um jogador, ou passa a bola, ou passa o jogador. Os dois não. Os dois não vai passar. Um fica. É isso que a gente acontece lá. Mas eu acho, sabe, minha impressão que eu tenho da professora, a senhora me corrija, que a senhora é uma pessoa que é cristã, está buscando cristianismo, e sua posição é base cristã, porque não tem movimento feminista que diga que a mulher deve ser submissa, de acordo com o que diz a Bíblia. Não tem feminismo que diga isso. Auxiliadora. Mas como a senhora falou, não tem isso. Não tem movimento feminista que não defenda o aborto. Todos são abortistas. Não tem movimento feminista, assim, um movimento feminista clássico, que diga, por exemplo, que mulher é aquela que engravida. Aquela que engravida. Então, se houvesse, são movimentos pós-feministas. Pós-feministas que entenderam que o feminismo é uma visão de mundo que, pelo fato de ter apoiado a ideologia de gênero e o aborto, se esvaiu. Mas, independentemente disso, uma coisa nós concordamos aqui, professora. Não sei se a senhora concorda comigo. Que nós dois entendemos o quão importante para a emancipação da mulher é o cristianismo. O quão importante para a elevação da situação da mulher foi Jesus Cristo aqui na Terra. Que toda mulher que está oprimida, que está numa situação que não vê saída, que entregue sua vida ao nosso Senhor e Salvador. Porque em Cristo nós encontramos a liberdade. Então, essa sua postura de reconhecer isso é muito importante. Eu acho que a senhora é uma pérola nesse meio. É importantíssima nesse meio, porque traz esse viés de cristianismo para ir moldando de alguma maneira a vida das pessoas, demonstrando que Jesus é o elemento de liberdade e não um movimento externo ao cristianismo. Cristianismo e feminismo são tão incompatíveis entre si que, se você tiver uma igreja e disser que tem uma pastora, começa o problema. Diz até que é feminismo dentro da igreja. As mulheres são importantíssimas. Eu, por exemplo, tá vendo esse farelozinho aqui?
Um farelozinho. Eu, sem minha esposa, sou esse farelozinho aqui, né? A gente não é ninguém sem Jesus, né? Mas assim, sem minha esposa é central na minha vida, da igreja, de tudo. Importantíssimas. As mulheres são importantíssimas. E devem ter seus direitos enaltecidos. Mas o que eu lhe digo é, o movimento que faz isso e sempre fez é o cristianismo. A senhora citou a mulher samaritana, eu citei a mulher samaritana, nós citamos a questão de auxiliadora no início com o hebraico Ezé, citamos a submissão, a senhora diz que é a favor da submissão, lá na primeira de Pedro. Sou a favor que sejam da submissão mútua. Da submissão mútua com a condicionante do amor incondicional. É o homem ser capaz de morrer pela mulher, né? Então, exatamente. Assim, é a última palavra aqui? Ou não? Não, agora eu vou passar para ela e depois as considerações finais. Eu acho que, na verdade, fomos de considerações finais, né? Porque eu acho que já tá bem trabalhado esse assunto. Então, tudo bem para você? Sim. Então, Rafa, solta a nossa vinheta elaborada de considerações finais, porque aqui tem tudo elaborado, vai. Considerações finais. Debates. Considerações finais, então cada um agora vai ter 40 minutos, tô brincando. Opa, aí eu perco meu voo. Aí é Fidel Castro, né? Fidel Castro. O feminino. Porque Fidel é feminista, né? Então cada um tem aí o tempo que precisar, não tem problema. Valéria, obrigado por comparecer aqui. Quando eu fiz essa pergunta, é porque, a meu sentir, há dentro do movimento feminista não cristão, que é o maior, né, lá fora. Existe feminismo cristão? Um tipo de ataque. Então, ela está defendendo. Sim, um tipo de ataque ao cristianismo, entendeu? Acusando a igreja, que a igreja é isso, é o patriarcalismo, não sei o que e tal. Então, por isso eu fiz essa pergunta. Mas tá com você a bola para as suas considerações finais. Obrigado por participar com a gente. Você é a última, não? Oi? Eu não sou a última? Eu posso ir primeiro? Não tem problema. A senhora quer que eu fale primeiro? É que ela começou, então ela terminaria. Mas a senhora prefere que eu fale primeiro, mas a senhora quer agora terminar? eu vou devolver a gentileza na igualdade. Então tá bom, bora lá. Não, minhas últimas palavras são apenas de agradecimento. Agradecimento à professora Valéria por ter estado aqui, seu tempo, né, por ter colocado sua opinião. É muito importante esse ambiente democrático, né, de colocação dos argumentos. E minha oração é que cada vez mais, né, esse movimento passe a entender que a defesa da mulher não está nele, mas está em Cristo. Jesus está no cristianismo. Nós temos que enaltecer o papel da mulher na igreja, e o cristianismo genuíno faz isso. A mulher é central, é visceral, é importantíssima na igreja. Aliás, eu vou dar um argumento para a senhora bem bom agora, viu? Preste atenção nesse argumento, viu? Jesus, quando estava lá, morreu, tal, no túmulo, quem é que teve coragem de ir lá? O círculo de oração. Não foi o círculo de oração que foi lá? As mulheres foram as primeiras a ir lá? Exatamente. As mulheres foram lá. Então, as mulheres têm uma situação muito importante, né? Mesmo que elas tenham perdido a fé, mas elas não perdem o amor por Jesus Cristo. Então, as mulheres são centrais, importantíssimas. Agora, o que eu vejo, respeitosamente falando, com todas as vênias, né, que a senhora merece, é que esse movimento tem, a meu sentir, reitero, vehementizo, ferido de morte o espaço da mulher, substituindo por homens, em alguns sentidos, e muitos feminismos atacando a mulher desde a situação intrauterina, promovendo a ideia de assassinato daqueles bebês. Com isso eu me despeço daqui. Muito obrigado, pastor César. Obrigado. Minhas redes sociais, se me permite, é Tassos Licurgo, TASSOS LYCURGO. Tassos Licurgo. Estou lá no Instagram, no YouTube, e que Deus abençoe vocês dois poderosamente e todos aqueles que nos escutam. Ok. Valéria, contigo para você fechar. Muito obrigada. Obrigada por participar, por termos participado desse debate, pelas suas posições respeitosas. E eu vou continuar insistindo num ponto. Há uma multiplicidade de correntes feministas. E que mulheres cristãs, mulheres evangélicas podem avaliar, têm capacidade suficiente para avaliar quais dessas correntes, caso elas queiram agregar-se ao movimento, elas possam participar desse movimento que não fere os seus princípios. Eu falei o tempo todo de uma corrente feminista e o professor falou de uma outra corrente feminista.
E a corrente feminista que eu vou defender sempre vai ser a da defesa dos direitos, né? Direito ao trabalho, condições salariais iguais, direito à moradia, direito a ser mãe, ou direito de não ser mãe, se essa mulher não quiser ser mãe. É isso que eu vou defender. E as mulheres, trago o exemplo das mulheres que foram até o sepulcro, né? E ali encontram o sepulcro vazio. Eu vou terminar falando dessa passagem. Primeiro, as mulheres foram as últimas a abandonar Jesus na cruz. Elas foram as últimas a abandonar Jesus na cruz. Elas vão até o sepulcro vazio. E eu acredito, de forma muito pessoal, que as mulheres têm um papel fundamental na redenção. É numa mulher que se materializa a salvação. Jesus é nascido de mulher. Então a gente não tem muito que discutir qual é o papel dessa mulher, porque Jesus é nascido de mulher. Deus coloca essa mulher num lugar, Deus coloca a mulher num lugar de muita especialidade. E quando a gente está falando de direitos, a gente está trazendo de novo o que sistemas opressores, machistas e patriarcais retiraram essa mulher dessa centralidade que Deus deu. Então a gente fala de defender direitos, é de trazer essa mulher para o centro, né, do que ela representa. A mãe do Salvador é uma mulher. E as mulheres foram lá e Jesus Cristo ele se revelou para a mulher samaritana como filho do Deus vivo e se revela para nós mulheres. Aí eu vou me personificar naquelas mulheres que foram até ali, né? Maria Madalena, Joana, esposa a gente imagina, Joana, esposa de Cusa, Susana, e se revela ressurreto. A igreja nasce na mulher, na proclamação feita pelas mulheres. Assim nasce a igreja de Cristo, na revelação feita às mulheres. Então, a minha luta contra a opressão feminina, contra mulheres serem oprimidas, está intrinsecamente associada, de fato, à centralidade que a mulher tem dentro do processo da graça de Deus, né? Eu vou resumir aqui a vinda de Cristo, da graça de Deus. Irmãs, levem isso para os seus corações, orem sobre isso. Não permitam que ninguém diga qual é o seu lugar, porque Deus deixou bem claro qual é o nosso lugar. E a gente faz aquilo que Deus manda. E as mulheres caminharam com Jesus, foram discípulos. Que pena que a tradição e o texto nos excluiu da história. E a gente tem que ficar ali pensando versículos para dizer, não, olha, nós estávamos aqui. E nós estávamos lá, e nós estamos aqui e seguiremos sempre, sendo parte fundamental do processo da graça de Deus. Valéria, obrigado, querida, pela sua presença aqui. E quem quiser te conhecer, redes sociais, qual você usa mais? Então, pode me conhecer através da Frente de Evangélicos, pelo Estado de Direito, da qual sou uma das coordenadoras. E no Instagram, eu sou péssima com isso, mas é Nilza Valéria Zacarias. Só entrar lá que vai me achar. Você Nilza Valéria Nilza, Zacarias. Né, pois você não gosta do Nilza e põe um Nilza. Não é que eu não gosto. Não, você prefere olha só, qual? eu sou chamada de Valéria, aí eu vou contar uma história que tomara que minha mãe não esteja ouvindo. É que às vezes a falta de criatividade reina. Eu sou Nilza e minha irmã é Nilce. Ah, tá. Então, entendeu? Confundir. Exatamente. Valéria. Você virou a Valéria. Eu virei a Valéria. É isso aí. Aí, com base nisso, ela escreve um livro e bota o mesmo nome em todos os personagens. Então. Obrigada por ter mencionado o livro. Olha, é trauma, viu? Isso aí é trauma. Não. Assim que o livro sair, eu vou mandar, tá, pastor César, pra cá, para que vocês, inclusive, anunciem sobre o meu livro. Com certeza. Tá? E pastor, o senhor receberá o exemplar eu tenho o maior da interesse Casa da Rita. Tenho o maior interesse intelectual nesse livro, porque é um desafio para o autor muito grande colocar o mesmo nome em todos os personagens. Deve ter tido um trabalho intelectual Conversaremos muito sobre isso. Conversaremos sobre isso. Obrigado. E que Deus nos permita ter mais conversas como essa. Obrigado, Nilza. Valéria. Tá vendo? Dessa vez eu fiz de propósito. Pastor Cavalcante é uma figura, esse pastor Cavalcante. Eu fico por aqui, minha gente. Às 2 da tarde eu volto com o Bom e Velho Crescendo na Fé.